Sr. Presidente, Certo. a Câmara da Ruda anunciou um investimento de 50 mil euros numa ajuda para um crowdfunding, tendo em conta as medidas sociais. Fale-me um bocadinho sobre esta iniciativa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam a ouvir e a ver, neste caso. Nós estamos perante, de facto, uma pandemia que, no fundo, aquilo que nós consideramos é que nós temos que ser imaginativos e temos que pensar em soluções que, eventualmente, nunca foram implementadas. E, portanto, nós estamos, neste momento, a trabalhar com a Associação Comercial aqui da zona, que é a ASSIS, que faz a correspondência quer no Conselho da Ruda dos Vinhos, quer também em Vila Franca de Xira, e com uma entidade que é o Vale Encantado Market, que surgiu há cerca de 3 anos atrás e que tem, no fundo, trabalhado de alguma forma estas questões do comércio local de proximidade. O crowdfunding, basicamente, nós, o que é que entendemos com o crowdfunding, e em forma, colocamos no documento que levámos a 6 de Abril à reunião de Câmara para aprovar, era uma das medidas que lá estava, portanto já atribuímos um subsídio a 50 mil euros a fundo perdido para financiar uma parte deste crowdfunding. Basicamente esta será uma plataforma de financiamento colaborativo, em que a Câmara, naturalmente, conjuntamente com a ASSIS e com o Vale Encantado Market, farão a gestão das candidaturas e atribuirão os apoios em função daquilo que será as candidaturas que, entretanto, recebermos. Basicamente, este crowdfunding, sendo um financiamento colaborativo, o que é que vai, em nosso entender, proporcionar? Proporcionar, sobretudo àqueles pequenos negócios que tiveram que encerrar portas por causa das questões das medidas de restrição sanitárias que tiveram que ser implementadas a partir de meados de março, desculpa. E, portanto, o que nós pretendemos é que haja aqui uma hipótese. Obviamente que isto não vai substituir aquilo que é naturalmente o percurso dos empresários e dos comerciantes em obter financiamento das linhas que já foram anunciadas pelo Governo Central, etc. Mas, no fundo, esta é uma forma de pôr a sociedade a colaborar para que o pequeno comércio não esteja condenado a fechar. Nós sabemos que é muito violento para alguns setores económicos e, sobretudo, para o pequeno comércio, estar 2 meses sem qualquer tipo de receita, mantendo um certo nível de despesa que tem. E, portanto, obviamente aqui o que nós pretendemos é que haja aqui um financiamento a fundo perdido para que estes comerciantes tenham um balão de oxigênio no início da retoma da atividade ou da reabertura do negócio, que nós sabemos que vai ser complicado porque, obviamente, apesar das medidas de restrição eventualmente serem mais suavizadas, as pessoas até, no fundo, ganharem confiança sobre a forma da relação em sociedade que vão ter e a readquirir hábitos de consumo, etc., isso vai demorar algum tempo. E, portanto, este crowdfunding visa, nós criamos aqui uma plataforma de financiamento colaborativo para arranjar mais uma forma de financiamento para que as atividades continuem a ter lugar e para que nenhum estabelecimento tenha que encerrar. Obviamente, nós não sabemos ainda medir se estamos a fazer um inquérito ainda e a ASSIS estamos a ajudar nisso. Não sabemos ainda, obviamente, se estes 50 mil euros serão suficientes, provavelmente não serão suficientes. Mas o que eu queria claramente transmitir também é que este crowdfunding é um financiamento colaborativo que também pode mobilizar, e é esse o trabalho que estamos a fazer conjuntamente com a ASSIS, pode mobilizar alguns dos setores que com esta crise também não tiveram perdas, antes pelo contrário, até tiveram algum ganho, e que perceberão que com a estabilização da crise sanitária é importante não perder os seus clientes referenciais, ou seja, há aqui restaurantes, há aqui cafés, etc., que são clientes preferenciais da distribuição e, naturalmente, a distribuição tem interesse em não perder esses clientes e, portanto, poderá ter interesse também em apoiar esta plataforma de crowdfunding e apoiar diretamente o apoio às atividades económicas para que elas não encerrem. Portanto, das conversas, nós já fizemos 2 reuniões com a ASSIS e com o Vale Encantado Market. Nós já estamos a trabalhar num regulamento, um conjunto de normas que depois vai balizar, no fundo, as candidaturas que as entidades vão fazer para este crowdfunding. Nós estimamos que no início de maio tínhamos as condições para lançar as candidaturas e o objetivo é sermos céleres, por isso só temos estas 3 entidades envolvidas e com toda a autonomia para poder decidir em função das regras que forem aprovadas. E, portanto, vai ser flexibilizado porque a Câmara vai apoiar a ASSIS, que por sua vez a ASSIS é que passa o cheque, entre aspas, aos comerciantes que tiverem a candidatura aprovada. E, portanto, nós queremos que isto seja flexível, que seja rápido,
que seja ágil e que possa, durante o mês de maio, já começar a apoiar, precisamente porque nós estimamos que nesta segunda quinzena de maio, sobretudo, haja já uma grande abertura para voltarmos a ter aqui as atividades económicas a ressurgir em pleno, com algumas restrições, obviamente, e o Governo está a trabalhar nisso, e nós também, mas com essa, no fundo, proposta de abertura, que é isso que nós vamos querer fazer, e vamos querer estar mais ou menos em simultâneo a apoiar também para que essas pessoas possam ter a capacidade de, no início e no arranque, ter algum cash flow, alguma tesouraria para poder sobreviver durante uns meses e, obviamente, depois entrar em velocidade de cruzeiro e, no fundo, conseguirem manter os seus negócios. Obviamente, quando se pergunta se este é fundo perdido, obviamente que sim, a Câmara não vai entrar nesta plataforma de crowdfunding para ter um retorno imediato. A Câmara o que está a prever é ter um retorno a médio e longo prazo, isto é, se houver manutenção dos estabelecimentos a funcionar, se houver manutenção dos postos de trabalho, etc., há sempre a receita indireta que o município vai ter, derivado à questão da atividade económica, à derrama, àquilo que são as ocupações do espaço público e às publicidades e tudo isso, e, portanto, não há aqui este fundo perdido, é no imediato, mas obviamente que se ele for bem aplicado e se nós conseguirmos atingir os objetivos que pretendemos com esta medida, a médio e longo prazo, o município será sempre ressarcido desses montantes pela atividade económica que induziu. Há neste momento algum tipo de estudo feito relativamente às empresas que estão numa situação mais complicada ou que já fecharam as portas na Rua dos Vinhos? Os dados do desemprego que nós temos são ainda muito incipientes, ou seja, a última atualização de desemprego que eu tive foi há uma semana e apenas foram cerca de 50 desempregados a mais. Eu acho que é pouco, acho que aquilo que vou ouvindo é que está já algumas empresas em layoff, ainda não sei quantificar. Obviamente que nós temos aqui a sorte do nosso tecido económico do primeiro setor ter sido muito resiliente e, portanto, eu acho que esse setor vai aguentar bem. Agora, há todo um conjunto de setores de atividade económica, nomeadamente o pequeno comércio, os restaurantes, os esteticistas, os cabeleireiros, etc., e tudo isso que tiveram que fechar por força da pandemia, que nós estamos a contar e a estimar que seja violento essa quebra de receita e que possa estar alguns negócios em muita dificuldade. Daí nós termos avançado com esta plataforma de crowdfunding de financiamento direto a estes negócios. Obviamente que isto está pensado mais para o pequeno comércio, de proximidade, como disse. Depois temos uma outra plataforma, neste caso não é uma plataforma, é um fundo de emergência social que também aprovámos, e assim para apoiar as famílias naquela situação da queda abrupta de rendimentos por força da pandemia que infelizmente pode afetar muita gente e que nós não sabemos ainda exatamente o número. São 365 mil euros, segundo sei, para estas medidas de apoio social. É um valor que é para já estimado como suficiente? Eu, quando levei esses documentos à aprovação da reunião de Câmara, aquilo que disse sempre foi: nós fizemos este reajustamento ao plano de investimentos e, no fundo, alocámos cerca de 300 mil euros para financiar não só aquilo que foi medidas que tomámos na poupança das famílias, sobretudo na questão da água e algumas questões relacionadas com publicidade também, que isentámos, estacionamento, rendas, etc. E, portanto, essas têm um impacto na receita, uma vez que é a receita que nós vamos deixar de cobrar, naturalmente, o município. E, portanto, essa verba será para encaixar também essa parte da receita que deixa de ser obtida. Depois temos uma parte substancial também, mais de 50%, que é para apoio, não só nesta questão do crowdfunding, mas também do fundo de emergência e também naquilo que estamos já a fazer no próprio combate à pandemia. Ou seja, nós estamos a fazer investimento em aquisição de equipamentos de proteção individual que estamos a distribuir pelas instituições. Estamos a apresentar e, no fundo, a consagrar também subsídios à atividade das IPSS, dos bombeiros, etc., que já foram e que vão à próxima reunião de Câmara, mais alguns subsídios que vamos atribuir para que nada falte. Estamos a financiar também os testes que foram realizados recentemente aqui no lar da Santa Casa da Misericórdia. Enfim, ou seja, estes 300 mil euros, a pergunta se me é feita concretamente se é suficiente ou não, a minha resposta é, neste momento, é aquilo que podíamos fazer, tendo em conta a execução orçamental que temos à data. Ou seja, nada garante, e eu disse isso aos vereadores quando estive a apresentar este ponto na ordem de trabalhos,
nada garante que daqui a 2 ou 3 meses não tenhamos que vir aqui trazer à Câmara novamente um plano de ajustamento ao orçamento para acomodar a despesa ou a receita, ou seja, vai depender também da execução do fundo de emergência, vai depender da execução do crowdfunding, e aquilo que eu queria deixar garantido é que a Câmara tudo fará para mitigar ao máximo os impactos desta pandemia. Obviamente que não se pode esperar que a Câmara consiga resolver todos os problemas, não se pode esperar também a Câmara que o Governo consiga resolver todos os problemas das autarquias, nomeadamente da Câmara da Ruda, nem acho que o Governo pode achar que seja a União Europeia a resolver todos os seus problemas. Portanto, esta pandemia convoca-nos a todos para darmos o melhor de nós em prol daquilo que é o coletivo. E, portanto, nós vamos ter que voltar a valores de solidariedade muito forte, vamos ter que voltar a valores de construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna, onde temos que abdicar muitos de nós, dos nossos bem-estares individuais e que achávamos que eram conquistas irrefutáveis, e tentar que este choque seja tenha o mínimo impacto possível. Nós, neste momento, respondendo diretamente a essa questão, a minha resposta é: à data de hoje, aquilo que temos no orçamento é suficiente para nos aguentarmos 3, 4 meses. Dependendo da execução dos programas que forem executados e daquilo também é o impacto real que isto vai ter nas famílias e nas empresas, nós teremos que eventualmente daqui a 3, 4 meses, eventualmente, voltar a falar sobre esta matéria e encontrar recursos no orçamento para financiar aquilo que é prioritário ser financiado. Isso é a garantia que eu vou deixar aqui. Teríamos festas agora em julho e depois em agosto, os festejos, digamos, os anuais. Sr. Presidente, isto neste momento está suspenso, até quando? Bom, nós na última reunião da Comissão de Proteção Civil Municipal, nós tivemos a ocasião de abordar esse tema dos eventos e das festas. Eu diria que até final de junho, portanto, em junho nós tínhamos o mercado oitocentista que já foi cancelado, como já foi anunciado esse cancelamento. Tínhamos também a questão das festas de Santo António, que são organizadas pela Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos, e naturalmente que a decisão que foi tomada nessa reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil foi de adiar os eventos e cancelá-los todos até o final de junho. Esta é a informação à data de hoje que eu posso partilhar. Naturalmente que nós depois vamos ter que fazer aqui um trabalho com as comissões de festas que existem um pouco por todo o território do Conselho. Eventualmente, a partir de julho, já poderá haver capacidade de fazer alguma coisa, mas nós temos que ter a noção clara que devemos, no fundo, acautelar um valor fundamental que é a vida humana. E, portanto, o impacto das medidas, e conforme o Governo anunciou, nós temos que ir monitorizando sempre em termos daquilo que é reativar a economia e a vida em sociedade, mas não descontrolar a pandemia. Este equilíbrio que tem que ser feito. E, portanto, aquilo que acho é que não vejo que seja completamente impossível realizar festejos. Vejo, na minha ótica, à data de hoje, que estamos a falar dia 27 de Abril, como garantido que há reajustamentos que nós vamos ter que fazer a todos os planos de festas. Vamos ter que controlar as entradas para tentar que os recintos sejam adaptados ao número de pessoas que pode estar sem haver uma proximidade excessiva, evitando a máxima aglomeração de pessoas. Vamos ter que tomar cuidados naquilo que é a distribuição também de materiais para que as pessoas possam higienizar convenientemente e para que possam respirar, e portanto às vezes será necessário distribuir máscaras eventualmente, e portanto temos que estar preparados para isso. E portanto, as decisões que nós tomarmos têm que ter presente que é importante e é importante até também para a saúde mental das pessoas, que não percamos de todo o contacto com momentos que são de, no fundo, convívio social e também que são importantes para puxar por valores fundamentais que nós devemos preservar, mesmo em ambiente de pandemia, mas também temos que ter o equilíbrio suficiente para que esses momentos não sejam de tal forma colocados em questão em termos de desregulação, têm que ser regulados de maneira a não pôr em causa um valor fundamental que é a vida humana. E, portanto, eu não diria desde já que é de todo impossível existirem festejos. Aquilo que acho à data de hoje é que esses festejos, todos eles, e também as festas do Conselho naturalmente, muito provavelmente vão ter que ser todos revistos em termos de metodologia,
do próprio evento e temos que criar aqui condições de ter planos de contingência para que não percamos o fio à meada e consigamos controlar a pandemia. Esse é um desafio que todos temos. Sr. Presidente, para terminarmos a educação, a Câmara já tinha anunciado a entrega de tablets aos alunos. Agora, mais do que nunca, faz todo o sentido os alunos terem acesso a ferramentas digitais. Nós tínhamos começado um programa Educar com Tecnologia há 2 anos letivos atrás, portanto já iniciámos. Nós tínhamos já distribuído no nosso agrupamento cerca de 124 tablets e mais cerca de 15 computadores portáteis. Eles foram distribuídos uma parte pelo corpo docente e outra parte pelos alunos, sobretudo do 3º e 4º ano, que o nosso projeto do Educar com Tecnologia é para o 3º e 4º ano. E agora, quando surgiu esta questão da pandemia, e sobretudo quando foi tomada a decisão de o ensino no 3º período ser à distância, ou seja, não presencial, para o ensino básico, aquilo que falámos com os diretores do agrupamento e do Externato João Alberto Faria e também da Gustavo Eiffel foi: há aqui um conjunto de recursos que nós temos nas escolas, que demos às escolas, e que ninguém compreenderá que eles fiquem fechados no armário, porque as aulas vão ser em casa, e que não sejam disponibilizados às pessoas que mais precisam. E, portanto, o trabalho que fizemos, obviamente, em articulação com as escolas, obviamente foram as escolas que, no fundo, identificaram as famílias e os alunos beneficiários deste programa, agora que partilhamos, porque isto tem 2 questões, isto não são só questões sociais, são questões também pedagógicas, ou seja, há anos em que faz sentido o trabalhar com estas ferramentas e há anos em que não fará sentido. E para os anos em que não fará sentido trabalhar com ferramentas tecnológicas de apoio ao estudo, aquilo que fizemos foi uma parceria, quer com as juntas de freguesia, quer com o agrupamento, e a Câmara neste momento tem a funcionar um serviço, às quintas-feiras preferencialmente, em que vai entregar os trabalhos que são impressos na escola pelos professores e que vai entregar aos alunos diretamente a casa, portanto, e depois recolhe em casa e passa para os professores corrigirem, etc., e para fazer o acompanhamento pedagógico aos alunos. E, portanto, não é só ferramenta informática que estamos a disponibilizar, é também apoio logístico com os nossos recursos de transporte e com os nossos motoristas na articulação entre a escola e a casa e a escola. Portanto, nesta primeira fase, para os alunos do agrupamento, em articulação com o agrupamento, nós disponibilizámos mais de 60 tablets, que já foram distribuídos durante a semana passada, e eu tive a ocasião também de acompanhar na quarta-feira essa entrega às famílias, uma parte dela, e nós o que temos a fazer, até porque nós, eventualmente, em setembro, nós podemos estar a falar outra vez da abertura do ano letivo, com algumas restrições a nível de aulas presenciais ainda, não podemos deixar de considerar que isso é uma possibilidade em cima da mesa, e portanto o que fizemos foi, estamos neste momento em processo de aquisição de mais 50 tablets, que seriam os tablets que nós iríamos distribuir para o próximo ano letivo, e assim nós antecipamos já, e em setembro esses recursos ficarão já na posse do município e com possibilidade de distribuir pelas escolas. Obviamente, nós estamos a fazer isto em articulação com as escolas, ou seja, eu tenho recebido alguns contactos e aproveito também a oportunidade para clarificar isto. Nós temos recebido alguns contactos diretos de encarregados de educação. A via correta para se fazer esse contacto é através do diretor de turma ou do professor titular da turma, que fará o levantamento das necessidades junto da escola e é a escola que pede ao município a alocação dos recursos informáticos. E, portanto, deixar essa mensagem que tudo faremos para que ninguém fique para trás, como temos sempre dito. A Câmara está ainda com uma bolsa de equipamentos para disponibilizar. Neste momento, o Externato, a informação que nos transmitiu foi que tem recursos próprios para disponibilizar aos alunos que necessitem, mas na reunião que fizemos com os 3 diretores das escolas do Conselho, foi claramente dito que os recursos que nós existiam à altura e aqueles que o município ainda ia adquirir. E, portanto, nós neste momento temos uma bolsa ainda significativa de equipamentos para distribuir, se for necessário, pelos alunos do Conselho.